Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, Carlão. Beleza? Como é que tá aí? Todo mundo tranquilo? Já tiveram várias Tudo aulas graças a hoje, Deus. né? Sim. É isso aí. Está chegando ao final da manhã. Mais umas 2 ou 3 aulas estão livres. Pessoal, liguem Carlão, aí. E aí, beleza aí? botou bigodão. Você viu aí, ó? É porque a mulher ficou enjoada já de ver minha cara. Já pensou? Mais de 3 meses trancado no apartamento, eu falei, ó, tem que mudar pelo menos o visual. Porque Bom ninguém dia, aguenta mais não. Bom dia. Rezando para poder voltar logo, né? A normalidade. Ricardão aprovou? Não, que negócio de Ricardo. A mulher aprovou, a mulher aprovou. Rapaz, tá escuro aqui, deixa eu ver se eu melhoro essa luz aqui. Melhorar essa. Tento melhorar essa iluminação aqui, mas a iluminação aqui é meio complicada. Vamos lá, pessoal, liguem as câmeras aí, por favor. Aqui. Se melhora. Complicado aqui a iluminação, mas está dando para ver. Beleza. Bora, meu povo, bora, liga as câmeras aí para eu ver a cara de vocês. Aí, Eric, professor. beleza, garoto. Igor, O beleza. professor Lucas Ana, falou com o senhor? quem? Professor Lucas? Se o professor Lucas falou comigo? É. Não. hum, Sobre, quem é que tava falando? Luiz Gabriel. O que é, Luiz, que ele... algo particular seu? É. Pronto, eu vou aguardar. Ele provavelmente deve estar dando aula. Depois ele deve falar comigo. Viu? Beleza. Valeu, fica tranquilo. Professor, Pois não? o senhor viu aquele negócio? Não, você me mandou uma mensagem agora, mas eu estava dando aula. E aí eu não tive Certo. como olhar não, tá? Mas à tarde eu vou dar uma olhada. Eu olho para você, Viu? viu? Aí se por acaso não chegou, eu mando uma mensagem para você reenviar, viu? Eu Viu? perco nota? Não tem problema não. Aquilo ali, a pontuação, a lista, essa lista, a pontuação é só para vocês executarem, né? Aí você vai ter a nota. É igual aquelas listas que eu passo em sala de aula, viu? Não tem problema não. É para enviar no prazo correto, mas se você enviou e o arquivo não foi, não tem problema não. Pode ficar tranquilo, viu? Bom, galera, é o seguinte, hoje essa aula é para corrigir essa atividade, né? Que nós passamos para vocês, que vocês tinham que me entregar segunda-feira. Se alguém ainda não enviou essa atividade, envie, tá? Porque vocês precisam me enviar essa atividade para que a gente tenha no final da unidade esse controle, essas atividades prontas, tá ok? Tá ok? Porque isso daí vale ponto, né? Igual a segunda unidade. A soma de todas essas atividades na unidade valem 5 pontos. E os outros 5 vai ser uma atividade avaliativa, igual foi a segunda unidade. Então, quem não fez atividade, manda, tá? Mesmo atrasado, como a colega perguntou aí, não se preocupe que não vai perder ponto não, tá? O importante é mandar. Você só perde ponto se você não enviar, tá? É claro que quando você envia no prazo, você tem a pontuação máxima, né?
e aí depois a gente vai analisar. Se o cara manda no final da unidade, manda as atividades que era para ser feita na primeira unidade, aí a pontuação, a correção tem que ser diferente, né? Porque é injusto com todo mundo que cumpriu o prazo. Agora, se você atrasou um dia, 2 dias, não tem problema, ok? Beleza, então? Então, vamos lá. Essa atividade que nós vamos corrigir foi a atividade que vocês, a primeira agora da terceira unidade, falando sobre a segunda lei de Newton, aplicações da segunda lei de Newton em sistemas, né? Então, nós vamos corrigi-la e, se der tempo, a gente vai mostrar alguns exemplos da lei de ação e reação, terceira lei de Newton, tá? Bom, então vamos lá. Primeira questão, ele fala o seguinte: um móvel com massa de 1.500 kg tem velocidade de 72 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante, fazendo com que o carro pare em 10 segundos, tá? E ele pede para calcular a intensidade da força que está sendo aplicada. Bom, o que acontece? Quando você for calcular a intensidade da força, você vai precisar determinar a aceleração do veículo, porque força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como você não tem aceleração aqui, mas ele fornece os dados, você vai calcular a aceleração e depois achar a força resultante. Nós já fizemos esse tipo de exercício, mas aqui eu botei para chamar a atenção de um detalhe importante. Então, veja bem, força resultante é massa vezes aceleração. A aceleração eu não tenho, vou calcular, porém o carro está freando. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade final menos inicial. Qual a velocidade final nessa situação? A velocidade final aqui é 0, porque o carro está freando, certo? E ele para aos 10 segundos. Então, velocidade final é 0, certo? Velocidade inicial é a velocidade que ele tinha, que no caso aí, 72 km por hora, vai dar 20 metros por segundo. Você vai ter que transformar, certo? 20 metros por segundo. Mas não tem jeito de melhorar essa iluminação. Estou tentando aqui. Mas é a posição da janela, desculpe. Vejam bem. Então, você vai pegar a aceleração menos 20, porque vai ser 0 menos 20, que é os 72 km por hora transformado em metros por segundo, dividido por 10. Então, menos 20 dividido por 10 dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, você vai calcular força resultante igual a 1.500 vezes a aceleração que você calculou. E essa aceleração foi de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, menos 2 metros por segundo ao quadrado vai ser a aceleração. Consequentemente, a força resultante vai dar negativa. Então, a força resultante de menos 3.000 newtons. Ah, professor, pode ter força resultante negativa? Pode. Força é uma grandeza vetorial. Tem direção e sentido. Quando você calcula a força que acha menos 3.000 newtons, isso significa o quê? Significa que você está aplicando a força no sentido contrário ao movimento, certo? Por isso que vai provocar uma desaceleração. Observe que a força é aplicada pelos freios do veículo. Então, o motor promove o deslocamento do veículo. O freio ele é aplicado no sentido oposto, provocando a falta de movimento ou a diminuição da velocidade no movimento. Ok? Bom, na segunda é o mesmo caso, porém é acelerado. Então, certo carro nacional demora cerca de 10 segundos para acelerar de 0 até
108 km por hora. Supondo que sua massa é igual a 1.200 kg, qual o módulo da aceleração, qual o módulo da força resultante que atua no veículo durante esse intervalo de tempo? Então, a mesma coisa. Ele não deu a aceleração, mas forneceu os dados para a gente calcular. Então, nós iremos calcular a aceleração, ΔV sobre ΔT, e depois achar a força resultante. A aceleração vai ser, ele foi de 0, a velocidade inicial, até 108 km por hora. Então, novamente, teremos que transformar, né? Divido por 3,6, 108 km por hora, 30 metros por segundo. Só que aqui, a aceleração vai ser positiva, porque a velocidade final é 30 metros por segundo e a inicial é 0. 30 menos 0 dá 30 positivo. Dividido por 10, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, se a aceleração é positiva, a força também será positiva. Força resultante, 1.200 vezes 3, 3.600 newtons positivo. Certo? Então, vejam bem. O que eu quero que vocês chamar a atenção de vocês é para isso. Uma força é negativa, outra força é positiva. Então, a força, ela tem sinais. E esses sinais, eles têm que ser calculados, considerados. Então, quando você vai pegar uma prova de vestibular, ele coloca essa questão aqui, ele com certeza vai colocar lá, letra A, um valor, letra B, 3.000 newtons, letra C, outro valor, letra D, menos 3.000 newtons. Então, ele faz esse tipo de coisa, porque na pressa, se você não faz esse cálculo aqui, ó, essa formulazinha você não precisa nem usar. Vocês já conhecem, já estão acostumados com ela. O que você faz? Você pega de cabeça e calcula aqui, ó. 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado vai ser a aceleração. E aí você vem para essa fórmula e joga. Na pressa da prova de vestibular, muitas pessoas fazem isso. Então, o que vai acontecer? Você acaba errando a questão. Então, prestem bastante atenção no sinal da aceleração, quando vocês forem calcular. Porque o sinal da aceleração, ele é determinante para você calcular o sinal correto, o sentido correto da força resultante. Beleza? Ficou claro isso aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Beleza. A partir da terceira questão, a gente entra na análise do sistema propriamente dito, que foram os exemplos que eu passei para vocês na última aula, os exemplos de sistemas, né? Então, o que acontece? Quando nós temos um sistema, eu disse para vocês que a força ela é transmitida para os dois corpos ou mais que envolvem o sistema. Nesse caso aqui, nós temos 2. Então, já havia passado, inclusive, essa mesma figura para vocês como exemplo. Força resultante, massa total vezes aceleração. Força resultante vai ser a massa igual a massa de B mais a massa de A vezes a aceleração. Então, como ele pede aqui, ele fala, uma força de intensidade de 20 newtons atua sobre os blocos A e B de massa igual a 3 e 1 kg, respectivamente, e a superfície é sem atrito, considerando a gravidade 10, determine a aceleração do conjunto. Então, a aceleração, massa total, força resultante igual a massa total vezes a aceleração. A aceleração vai ser a força resultante dividida pela soma das massas. A força resultante ele deu aqui, 20 newtons. Ah, professor, não está falando que é força resultante. Se a força foi aplicada e não tem atrito, essa vai ser a única força que vai atuar aqui resultante no corpo, porque o peso e a reação normal de cada bloco vão se anular. Então, a única resultante que você vai ter é essa força aplicada, já que não tem atrito. Então, se ele desse, por exemplo, aqui essa questão, eu posso pegar essa mesma questão e colocar na prova de vocês. E colocar assim, ó, uma força de intensidade de 20 newtons, blá, 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 mesma coisa, desliza numa superfície cuja o atrito vale 10 newtons. Considere a gravidade de 10 metros por segundo e determine a aceleração do conjunto. O que vai acontecer? Força de 20 newtons aplicada. Numa superfície que tem atrito de 10, a força resultante vai ser de quanto? De 10 newtons.
20 menos 10 do atrito. Então, aqui a força resultante será 10, e aí você vai calcular a aceleração, que vai ser diferente, nesse caso que eu estou falando, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Entenderam isso aí? Alguma dúvida? Sim. Beleza. Não. Então, não temos atrito, a única força resultante é essa. Então, vai ficar 20 dividido por 4, uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E a letra B, ele pede para a gente calcular a intensidade da força que A aplica em B. Então, aquela força que A transmite para B. A força que A transmite para B, nós já vimos na aula passada, desculpe, depende da massa de B. Então, massa de B vezes a aceleração é igual à força de A para B. A massa de B é 1 kg, a aceleração eu acabei de calcular 5. Isso significa que a força que A transmite para B é de 5 newtons. Se eu quiser conferir para ver se meu cálculo está certo, eu calculo a força que está sendo aplicada em A. Né? Qual é a massa de A? 3 kg. A aceleração é 5. A força que é transmitida para A vai ser a massa de A vezes a aceleração. 3 vezes 5, 15. 15 mais 5 dá 20, que foi o total da força aplicada. Então, o cálculo está correto. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Tudo certo. Valeu. Mas Tudo sim, professor. eu tô agoniado com essa luz. Eu não estou conseguindo acertar essa iluminação. Mas tudo bem, vai sim mesmo. Como já mudei, já botei aqui, agora melhorou um pouco, mas continua escuro. Então vamos lá. Bom, a quarta questão era também a mesma coisa do exemplo que eu passei para vocês. Então nós temos 3 blocos PQ e R, né? E ele está sujeito, cada um tem massa de 6, respectivamente 6, 4 e 2 quilos. E uma força de 48 newtons é aplicada aqui sobre o bloco, tá? Se a superfície é plana, horizontal e perfeitamente lisa, não tem atrito também. Então, a única força resultante vai ser a força aplicada. Ele quer que você determine a intensidade da força que P aplica em Q, que seria essa força aqui. Então, vamos lá. Primeiro, para calcular a força que é transmitida, eu vou precisar da aceleração. Por quê? A força que P transfere para Q depende da massa de Q e da massa de R, que está sendo empurrado por Q também. Então, a força de P para Q vai ser a massa de Q mais a massa de R vezes a aceleração. Logo, eu vou precisar calcular a aceleração. Então, vamos partir para o cálculo da aceleração primeiro. Força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Quem é a massa total? A massa de todo o sistema, os 3 blocos. Massa de P mais massa de Q mais massa de R. Então, essas 3 massas somadas é a massa total. Força resultante é 48 newtons. A massa de P é 6 kg, de Q é 4 kg e de R 2 kg. Então, vai dar um total de 12 kg a massa dos 3 corpos. Vezes a aceleração. Então, 48 é igual a 12 vezes A. A aceleração vai ser 48 dividido por 12. 48 dividido por 12 nos dá uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado no conjunto. Certo? Então, nós temos uma aceleração no sistema de 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu posso calcular a força que P transfere para Q. A força que P transfere para Q vai ser a massa de Q mais a massa de R vezes a aceleração. Conforme eu expliquei para vocês, se tivesse um outro bloco aqui, você ia somar a massa dos 3 para calcular a força que P transfere para Q. Porque quando a força é transferida para Q, ele vai empurrar tudo que tiver encostado em Q também. Certo? É a mesma coisa. Empurrar um caixote é fácil. Mas se o caixote estiver encostado num bloco de 1 tonelada, eu não vou ter como empurrar esse bloco, porque a força que eu tenho que aplicar vai ser maior. Certo? Então, aqui, a força que P transfere para Q vai ser a massa dos dois, de Q e de R, que no caso 4 mais 2 kg, 6,
vezes 4 da aceleração que eu acabei de calcular. Isso vai nos dar uma força de 24 newtons. Portanto, a resposta correta é a letra B, e foi só isso que ele perguntou na questão. Ok? Quinto, um outro tipo de sistema que agora está interligado através de cabos. Então, nós temos dois blocos, um de massa de 10 kg, outro de 20 kg. Eles estão ligados através de um cabo que tem massa desprezível e estão na superfície sem atrito também. Tá? A força de 60 newtons é aplicada no bloco B, conforme a figura. Ele pede para você calcular o módulo da tração, a força de tração ou de tensão no fio, no cabo aqui, que une os dois corpos. Então, vamos lá. Novamente, é um sistema, então força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Que é a massa total, massa de A mais a massa de B. Força resultante, ele deu 60. Então, você coloca aqui, a aceleração vai ser força resultante dividida pela massa total. Inverte a fórmula. Então, 60, que é a força resultante, dividido pela massa de A mais a massa de B, que são 10 mais 20 quilos. Então, nós temos 60 dividido por 30, uma aceleração do conjunto de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu tenho aceleração, eu vou calcular a tensão. Tensão é força. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, quando eu calculo a tensão no cabo, eu estou calculando a força de tensão, a força de tração no cabo, ou a força de tensão no cabo. Então, a tensão ou tração nada mais é do que uma força. E força, vocês sabem que é massa vezes aceleração. Quem promove a tensão no cabo, eu disse para vocês que é sempre o corpo que está sendo puxado, está sendo rebocado. Se B está se movimentando, quem vai fazer o cabo esticar aqui, quem está sendo rebocado, é o corpo A. Então, a tensão no cabo vai ser a massa de A vezes a aceleração. A massa de A é 10 kg, está no enunciado. A aceleração acabei de calcular. Isso vai nos dar uma tensão de 20 newtons. Portanto, a resposta correta é a letra E. Beleza? Sim. Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida. Beleza. Tudo tranquilo. Ótimo. Tá Então, tranquilo, vamos lá. professor. Beleza. Bom, a sexta questão é uma questão que envolve a transmissão de movimento num sistema através de roldana. A roldana é um dispositivo que é utilizado simplesmente para facilitar o atrito, tá? Lá na frente eu vou explicar para vocês que um sistema de roldana mais complexo, quando você usa mais de uma roldana, 2 ou 3, isso vai fazer com que divida a força aplicada. Diminua a força aplicada, porque você vai dividir a tensão nos dois cabos que envolve cada roldana. Então, nós temos uma fórmula para calcular, que eu vou falar na frente para vocês. Mas aí é um sistema de roldanas, tá? Tem roldana móvel e fixo. A gente vai ver na sequência. Bom, dois corpos A e B de massa igual a 3 e 1 kg estão ligados por um fio flexível, como mostra a figura, e estão sob a ação da gravidade. Considere a gravidade 10, determine a aceleração do conjunto e a tensão no cabo, que é a intensidade da força de tração. Bom, nessa situação eu disse para vocês que a força resultante vai ser igual ao peso do corpo que está pendurado. Então, o corpo que está pendurado aqui, através do peso, da ação da gravidade, né? O peso vai provocar o movimento do sistema. Então, quem vai puxar o sistema para movimentar é o peso de quem está pendurado. Nesse caso aqui, o peso de B. Certo? Força resultante é igual ao peso de B. E peso de B, vocês sabem que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa de B é de 1 kg. 1 kg vezes 10 da gravidade está nos dando um peso para B de 10 newtons. E 10 newtons, que é o peso de B, corresponde exatamente à nossa força resultante, certo? Então, força resultante vai ser o peso de B, que é igual a 10 newtons.
Agora, eu quero calcular a aceleração do conjunto. O peso de B é a força resultante, então eu tenho as massas, força resultante é igual a massa total vezes a aceleração do conjunto. Força resultante, nós já vimos que é o peso de B, 10 quilos, dividido pela soma das massas, massas de A mais a massa de B, vai nos dar a aceleração. A massa de A vale 3, a de B vale 1, então 10 dividido por 4 é a nossa aceleração desse conjunto. Então, nós temos uma aceleração aí de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? 2,5. Com a aceleração, nós podemos calcular a tensão promovida no cabo, que é a força de tensão, a força de tração no fio. Então, tensão é força, força é igual a massa vezes aceleração. Quem provoca a tração aqui, nesse caso, a tensão, é a massa do corpo que está sendo rebocado. Quem está sendo rebocado é o corpo A. Então, vamos calcular a tensão pela massa de A. Massa de A vale 3 kg vezes a aceleração que eu acabei de achar, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Nós temos uma tensão no cabo, ou tração, de 7,5 newtons. Ok? Bom. Sétima questão. A sétima questão ele fala novamente de um sistema com dois blocos, só que esse sistema, o bloco aqui, A é menor do que B. O de lá de cima era o oposto, você tinha o bloco A maior do que o bloco B. E aí eu coloquei aqui para vocês observarem que isso não altera em nada quando você analisa o sistema, né? Altera sim, naquele caso do cabo. Puxar pelo menor ou maior vai ter diferença por causa da força de oposição. Mas aqui não tem diferença. Os dois corpos estão em contato, então, tanto faz você empurrar de A para B ou de B para A força que você vai desprender é a mesma. Ok? Não vai ter dificuldade, é maior ou menor, a dificuldade vai ser a mesma, porque isso daqui vai funcionar como está encostado, como se fosse um único bloco. Certo? Bom, a força aqui é de 50 newtons, tá? Aplicada em dois blocos, A de 2 kg e B de 3 kg. A superfície é lisa, então não temos atrito, e ele pede para determinarmos a aceleração dos corpos. Então, só vamos calcular a aceleração. Força resultante é igual a massa total vezes aceleração. Novamente, força resultante é massa de A mais massa de B vezes aceleração. Força resultante é 50. A massa de A é 2 kg, a de B é 3, vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser 50 dividido pela soma das massas, que dá 5. Portanto, esse sistema vai estar submetido, quando essa força agir, a uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Oitavo. É uma questão também semelhante àquela questão lá do bloco que estava pendurado, porém aqui você tem um carrinho, tá? O carrinho é só um sistema com rodas para também eliminar ou diminuir o atrito. Então não vai fazer diferença. A diferença aqui é que você tem um anteparo. Um anteparo é como se fosse uma parede, uma barra fixa no chão, que vai impedir que esse corpo A deslize, certo? Ele vai segurar, travar esse bloco A. Por quê? Porque o peso de B provocaria, já que tem as rodinhas aqui, um movimento através da roldana do bloco A. Então, colocou-se esse anteparo para bloquear o movimento do carrinho. Aí ele pede o seguinte, para você determinar o valor da força que o anteparo vai fazer sobre o carrinho. O que ele fala na questão aqui? Que o sistema está em repouso devido à presença do anteparo. Isso quer dizer o quê? Que o anteparo ele vai ter que ter uma força igual à força que está sendo puxada aqui, o carrinho, concordam? Então, a força que o anteparo C tem que fazer
no bloco A tem que ser a mesma força que o bloco A está sendo puxado. Pelo menos igual. Para poder fazer com que esse corpo fique parado. Lembra lá da primeira lei de Newton, força resultante tem que ser zero para que esse corpo fique em repouso. Se o cabo puxa ele para a direita e C aplica uma força para a esquerda, essas forças têm que ser iguais para poder anular. Todo mundo entendeu o raciocínio? Sim. Então, Entendi. como é que você vai calcular a força de C? Você vai calcular a força de C através da tensão no cabo. Se eu calculo a tensão no cabo, a mesma tensão que está sendo aplicada no cabo é a força que C tem que aplicar. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, para saber a tensão no cabo, eu preciso de quem? Da aceleração do sistema. Novamente, peso de B é igual a massa total vezes aceleração. Quem é o peso de B, que é a força resultante? Massa de B vezes A. 5 vezes A, que no caso é a gravidade. Desculpe. 5 vezes 10 da gravidade, 50 newtons é a força resultante. A massa de A mais a massa de B é 20 mais 5, 25. Então, força resultante é a massa total vezes A. Aceleração é força resultante, que é 50, que é o peso de B, dividido por 25, que é a soma da massa de A mais B, 20 mais 5. Isso vai nos dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A tensão no cabo é exatamente igual à força que o anteparo C vai aplicar no corpo. Então, eu tenho que achar a tensão no cabo para poder igualar e determinar o resultado da força que C aplica. Tensão é massa vezes aceleração. Massa de quem? De quem está sendo puxado. Nesse caso, novamente, é o bloco A. Então, massa de A vezes aceleração. A tem massa de 20 kg. A aceleração eu acabei de determinar 2 metros por segundo ao quadrado. 20 vezes 2, uma força de tensão de 40 newtons. Portanto, a força que o anteparo aplica sobre o carrinho deve ser de 40 newtons também. Entenderam isso aí? Sim. Beleza, ótimo. A nona, ele fala, uma força de 50 newtons é aplicada num corpo de 100 kg que se encontra em repouso. Sendo esta a única força que atua no corpo, qual a velocidade alcançada após 10 segundos da aplicação dessa força? Então, vamos lá. Ele quer saber a velocidade que o bloco vai atingir, que o corpo vai alcançar. Mas ele deu apenas a força e a massa. Então, eu vou pegar a força e a massa e determinar a aceleração desse corpo. Então, 50 newtons é igual a 100 quilos vezes A. A vai ser 50 dividido por 100, uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, meio metro por segundo ao quadrado vai ser a aceleração desse veículo. Como ele partiu do repouso e ele está querendo saber a velocidade aos 10 segundos, eu jogo naquela equação do movimento variado. V igual a VO mais AT. V é a velocidade final que ele pediu. VO é zero, porque ele estava em repouso. A aceleração, acabei de calcular, 0,5. E o tempo do movimento, 10 segundos. Logo, a velocidade atingida vai ser de 5 metros por segundo. Certo? E a última ele fala, quando a resultante das forças atua no corpo é 10 newtons, sua aceleração é 4 metros por segundo. Se eu aumentar a força para 12,5, qual vai ser a aceleração? Então, veja bem, ele deu uma força e uma aceleração inicial. Se eu jogo na segunda lei de Newton, eu descubro a massa do corpo. A massa não é exatamente a constante dessa equação, então a massa não muda. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Massa vai ser a força resultante, que é 10, dividido pela aceleração, que é 4. Eu acho que o corpo tem uma massa de 2,5 kg. É o mesmo corpo de 2,5 kg que vai estar submetido agora a uma força de 12,5. E aí eu acho a nova aceleração. A aceleração vai ser força resultante dividido pela massa. A força resultante agora é 12,5 dividido pela massa que eu calculei, que é 2,5. Isso vai nos dar uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta correta é a letra B. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Ficou claro isso aí?
Ficou. Tranquilo? Beleza. Bom, então, nosso tempo já está acabando, mas eu vou pegar aqui algum exemplo aqui para passar para vocês. Depois a gente vai trabalhar melhor com isso. Todo mundo está vendo aí, visualizando aí esse exemplo Sim. aí, terceiro? Sim. Então vamos lá. De acordo com a terceira lei de Newton, toda força corresponde a outra igual e oposta, chamada de reação. Para cada ação existe uma reação. A razão por que essas forças não se cancelam é: elas agem em corpos diferentes, certo? E por esse motivo ela não vai se anular. Deixa eu ver se eu faço aqui para vocês um desenho, inserir isso aqui, ó. Imagine que eu tenho um bloco, tá? Nesse bloco eu tenho a força peso, que atua aqui para baixo, tá? P. Negócio ruim de escrever. E tem a reação normal aqui para cima. Ok? O peso e a reação normal são forças que atuam na mesma direção, têm a mesma intensidade e têm sentidos contrários. Concordam? Bora me interajam aí. Concordam? Então, Concordo. peso e reação normal são pares de ação e reação? Atende a terceira lei de Newton? Vocês acham o quê? Explicando isso aqui para vocês hoje, já estou satisfeito. Peso e reação normal são forças que têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. O que diz a terceira lei de Newton? Que toda força aplicada no corpo corresponde a outra igual, ou seja, que tem a mesma intensidade, mesma direção e oposto, sentido oposto, chamado de reação. Então, o peso e a reação normal da superfície. O peso empurra o bloco para baixo, a reação empurra o bloco para cima. Podem ser considerados pares de ação e reação? Não. Por que não? Porque eles atuam no mesmo corpo. E para ser ação e reação tem que atuar o quê? Em corpos diferentes. Porque aí elas não se anulam. O que eu disse para vocês? Eu empurro a parede também vai me empurrar. Ah, professor, mas quando eu empurro a parede, eu aplico a força na parede e eu fico parado. Sim, você fica parado porque existe atrito. Se você estiver de patins, por exemplo, e empurrar a parede, o que vai acontecer? Você vai movimentar. E você vai movimentar porque a parede vai reagir no seu corpo e você vai sofrer essa ação de reação, essa reação da ação, desculpe, e aí você vai acabar se movimentando para trás, porque o patins vai eliminar o atrito. A mesma coisa vai ser, imagine que você tenha duas crianças iguais, de mesma altura, mesma massa, e as duas estão de patins. Aí você pega a criança A, coloca em frente a criança B e manda a criança A empurrar a B. Se as duas estão de patins, quem vai se movimentar? A criança A ou a criança B? Vamos lá, responda, abra o microfone aí. Bora, meu povo. Seria Crianças de patins. Sim, as duas estão de patins. Eu mando a criança A empurrar a criança B. Quem vai deslocar para trás? A criança A ou a criança B? Ou A as criança duas? A. A, não, as duas, certo? Por que as duas vão deslocar para trás se só a criança A empurrou? Porque quando A aplicou a força em B, B reagiu à força que A aplicou. E aí as duas crianças que estão de patins vão se locomover para trás. Ação e reação. Ação e reação. Beleza? Beleza. Mas não se preocupe Beleza. com isso, que nosso tempo está acabando, mas na próxima aula a gente vai falar mais sobre a terceira lei. Para finalizar, dinâmica. Ok?